Olá, querido. É, Olha só, eu estou fazendo alguns vídeos, ou pretendo fazer alguns vídeos, para compartilhar um pouco do que a gente tem aprendido aqui no Chile, em relação a discipulado e ao cuidado de pessoas. Então, eu queria hoje falar sobre um estudo que se chama Livrando o Cativo, que talvez, é, vamos colocar assim, é um resumo do que a gente experimenta aqui ou das ferramentas que a gente usa para ajudar as pessoas a encontrarem o seu destino em Deus. Então, são coisas práticas. Basicamente, são coisas que a gente fazia e faz pouco tempo eu observei isso nesse texto, que é a base para esse estudo agora. Juntando tudo nesse texto, ou juntando todas essas ferramentas nesse texto, mostrou para mim que Deus sim trabalha com essas coisas de forma simultânea para poder nos encaminhar em Sua vontade. Então, isso eu queria compartilhar. é, São coisas práticas, tá? Então, isso. Então, a base desse estudo é Jeremias 33, Jeremias capítulo 33, versos de 6 a 8, que diz assim: Eis que eu lhes trarei saúde e cura e os sarei, e lhe mostrarei abundância de paz e de verdade, e reverterei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. Eu os purificarei de toda a maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram contra mim e que se rebelaram contra mim. Então, qual é o contexto desse texto de Jeremias? É interessante porque eu não sei se é 2 ou 3 capítulos depois, o povo de Israel cai em cativeiro. Né? O rei Nabucodonosor conquista a cidade de Jerusalém e a partir daí o povo de Deus é levado para o cativeiro. Então, isso é uma promessa de futuro, né? Como Deus está dizendo o que ele ia fazer no futuro, né? Já estava profetizado o cativeiro de 70 anos. Então Deus diz o que ele vai fazer para restaurar o povo quando tirar o povo ou quando acabar o povo o tempo de cativeiro. Então, vamos colocar assim, esses são os passos que Deus usa para restaurar um cativo, né? Uma pessoa que está saindo de um cativeiro. Eu creio isso se aplica à nossa vida, porque apesar de a gente não ter um cativeiro físico, nós temos muito cativeiros em nossas vidas, pecados, lembranças, feridas. Tudo isso são cativeiros, coisas que nos prendem e que nos impede de seguir em paz e viver o que Deus espera da gente no futuro. Então, eu acredito que isso é bem importante. Então, quais são os passos ou quais são as coisas que Deus faz dentro desse texto é, que eu acredito são muito importantes? Então, ele fala que vai trazer saúde e cura. Vamos colocar aqui mesmo. No 6 ele fala: lhes trarei saúde e cura e os sararei, e a manifestarei abundância de paz e de verdade. Então, essa é a primeira coisa que ele faz. Ele nos cura. Isso é bem interessante. É, eu tinha muito problema com essa coisa de cura interior, porque alguns exemplos que eu vi de cura interior era uma coisa muito lambe-ferida. Então eu não gostava muito dessa ideia não. Mas quando eu me abri para a cura interior, chegou um tempo na minha vida que eu não conseguia mais vencer alguns hábitos. E eu comecei a perceber que eles não eram. Era uma, tudo depende da nossa escolha, mas não era uma escolha, uma coisa tão simples
de fazer, não era uma escolha superficial, precisava algumas coisas mais. E eu comecei a perceber que alguns pecados e alguns hábitos que eu tinha é, tinha uma raiz mais profunda e tinha a ver com as feridas e com algumas coisas ruins que eu tinha experimentado no passado. E isso geraram essa fuga, né? Então era necessário escutar algumas coisas de Deus, é, receber cura dele para poder vencer esse pecado. Então, quando eu não conseguia avançar mais na transformação do meu caráter, vamos colocar assim, com minhas próprias forças, com as ferramentas que eu tinha na época, eu me abri para essa cura. E eu percebi que sim, isso é necessário. Sem uma cura interior, ou sem a cura da nossa alma, sem a restauração da nossa alma, sem um trabalho em nossa personalidade, é impossível a gente vencer alguns cativeiros na nossa vida. Então, eu reverterei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel. Algumas versões diz eu removerei, em vez de reverterei. É, essa, eu não, esse outro detalhe, remover o cativeiro, eu acredito que tem tudo a ver com a parte, vamos colocar assim, esqueci o nome, liberação, libertação, né, em português. É, algumas coisas que a gente fez no passado ou sofreu no passado nos dão uma legalidade para Satanás atuar na nossa vida ou exercer uma influência ou incluso um poder sobre nós, né? Que alguma dessas coisas não podem ser ignoradas. Eu não vou falar muito nisso, mas vou dar um exemplo importante mais para frente. Então, cura da nossa alma, vamos colocar assim, libertação, mas eu vou explicar como isso é. A outra parte que eu vejo que é muito importante, também está no versículo 7, que fala assim: E os edificarei como no princípio. Ou outras versões falam que eu voltarei ou restabelecerei os planos como no princípio, né? Então, os planos de Deus. É muito importante uma pessoa saber para que ou por que ela está aqui, né? Isso entender o nosso propósito, entender o nosso lugar no reino de Deus é fundamental para nos dar forças para lutar contra os nossos cativeiros, contra as nossas pendengas, vamos colocar assim. A gente tem que saber pelo que nós estamos lutando, né? Não só uma promessa de um dia estar no céu falando santo, 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 santo. Como isso, claro, isso é verdade, isso vai acontecer, mas às vezes isso é muito distante da nossa realidade, do nosso presente. Então a gente precisa, às vezes, de uma coisa mais perto da gente, mais visível no momento para ajudar a gente a avançar. E o último passo, o quarto passo para destacar, eu purificarei de toda a maldade com que pecaram contra mim e perdoarei todas as maldades que pecaram contra mim, que se rebelaram contra mim. Então, a purificação. Eu acredito que a gente, por exemplo, quando fui, quando me converti, eu muita gente dizia assim para mim: "Oh, você tem que ser santo, você tem que ser santo, você tem que ser santo", né? Mas quase ninguém falava primeiro que era ser santo e como ser santo, entende? Então, é, sempre a gente bate muito na questão às vezes da santidade, sem entender algumas coisas que vêm antes. Então, porque eu amei esse texto, porque ele tem, para mim, ele está numa sequência lógica. E se a gente não obedece essa sequência, a gente não vai conseguir
o último estágio, vamos colocar assim, que é a purificação. Não que ela não seja importante, mas eu acredito que essa sequência que Deus revelou, ela tem que ser obedecida de alguma maneira. Não dá para você cobrar de uma pessoa a santidade sem antes curar a alma dela. Isso é impossível. Na prática é impossível. Você pode tentar fazer, mas o que eu vejo aqui na prática, o que Deus faz sempre primeiro com as pessoas, aqui, primeiro um processo de cura, um processo de estabelecer relacionamento, né, com as pessoas. Depois Deus começa a falar acerca do futuro, né, e dos planos que Deus tem para ela. E, claro, depois Deus confronta muito a questão do caráter. Mas primeiro ele estabelece um alicerce, vamos colocar assim, uma base para a pessoa conseguir suportar a, a, a confrontação, vamos colocar assim, né? Quando o bicho começa a pegar mesmo, eu acredito que Deus primeiro estabelece uma base de relacionamento antes de confrontar algumas coisas de caráter. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Por exemplo. Eu trabalho na cadeia, né? Eu vou uma vez por semana, eu vou dar discipulado na cadeia. E eu fui conversar uma vez com um senhor, talvez tenha uns 50, entre 55 e 60 anos. E ele começou a contar uma experiência de defraudação que o pai dele tinha feito com ele, né? E ele começou a contar, ele era criança quando isso aconteceu, mas ele começou a contar isso e a dor dele, a dor ainda parecia ser a mesma dor de quando ele era criança, como se ele tivesse de forma recente passado essa frustração, né? Essa defraudação. E ele falava e o olho dele encheu de água e você via a dor no coração dele de uma coisa que havia passado possivelmente uns 50 anos, né? Então, uma pessoa com feridas assim, ela não consegue desenvolver o autocontrole, né? Que o domínio próprio, que é a base da santificação. Então, primeiro, a gente não dá para falar com uma pessoa dessa, meu, ser santo porque Deus é santo, antes de dar uma base mínima para que essa dor, essa ferida seja curada. Então, na prática, eu vejo que isso é importantíssimo, esses passos para a pessoa poder ser purificada. Eu acredito mesmo que não é possível alcançar qualquer um desses passos sem os outros, entende? Não dá para ir sendo purificado e sendo purificado sem receber cura, né? E depois fazer nosso ministério à vontade de Deus sem ser santificado. Então a gente pode até tentar começar, mas a gente sabe que o caráter é a base do nosso ministério. Então todas essas coisas são conectadas. Não, eu não acredito que tem que acontecer uma inteira para depois ir para outra. Eu acredito que Deus vai movendo aos poucos, como Ele vai entregando começa a entregar cura, vai mostrando parte do plano dele para a gente, vai limpando uma área e vai estruturando outra área como se fosse uma cômoda, né? E ele vai organizando gaveta por gaveta e a gente vai avançando em crescimento e tudo assim, como um ciclo, né? Como passando por essas etapas em cada área da nossa vida. Tá? Eu vou dar vou mostrar outros versículos que dão
essa ideia para fortalecer, tá? Então, se você quiser parar aqui, tchau, boa noite, que Deus te abençoe. Então, vamos lá. Vamos detalhar primeiro a sanidade e cura. Então, tem um texto que eu gosto muito, que é um dos meus textos preferidos, que é Mateus 11, 28 a 30, que diz assim: Vinde a mim todos que vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos farei descansar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Pois meu jugo é suave e minha carga é leve. Isso é demais. Então, esse é um convite que Jesus faz, né? Que ele convida a gente, né? Nós que estamos cansados e sobrecarregados, ao descanso. Ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí essa coisa é incrível. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e minha carga é leve. Que tipo, aqui está claro, né? É um descanso para nossas almas. A gente muita, por exemplo, ansiedade. Vou dar, por exemplo, uma pessoa que sofre ansiedade para comer, né? Então, geralmente isso é um fruto de alguma coisa mais profunda que está mal resolvida. Então, uma pessoa que não teve, por exemplo, um pai provedor, então ela tinha que lutar por ela mesma e então comida é parte da sobrevivência dela, né? Então, nesse ponto, o sistema de autossobrevivência dela está ativado. Então, por exemplo, aqui tinha pessoas que escolhiam o maior prato, né? E para não passar fome. Então, ela tem essa ansiedade. Eu preciso é, escolher o maior, né? Eu preciso sobreviver. Então, uma pessoa assim, uma ansiedade assim, não é descanso, né? Uma pessoa dessa não está em descanso. Então, mas o problema não é a ansiedade, o problema é entender a raiz da ansiedade, e daí que entra a cura. Então, onde essa ansiedade começou, né? E Deus vai intervir aí para curar esse momento onde esse sistema de sobrevivência foi ativado, né? Então, mas você vê que Deus está interessado em trazer descanso para nossas almas. A gente está interessado em fazer a gente descansar, né? A gente viver tranquilo, vamos colocar assim, né? Com abundância de paz e verdade. Outro texto que é interessante é Isaías 53, 4 e 5, que fala assim: Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. E nós o condenávamos como afligido, ferido de Deus e oprimido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões e esmagado por nossas perversidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos curados. Então, essas dores, ele levou nossas dores. Eu não acredito que são só dores físicas, entende? São dores também emocionais. Então ele também carregou sobre ele essas dores. E elas não vão sumir sozinhas. Entende? Não somem, não adianta. Eu conheço pessoas que acreditam assim. Eu também acreditei assim. Como os que estão em Cristo Jesus, né, são nova criatura, eis que tudo se fez novo. Então a gente não precisa olhar para o passado, não precisa, né, curar a ferida, não precisa fazer nada disso, porque tudo se fez novo. Então é só olhar para a nossa vida, né? A gente vai ver que não é assim, que a gente continua com vários hábitos, com vários pecados, né? Não fez novo coisa nenhuma. Então,
eu acredito que sim, se pode fazer, mas não é uma magia, não é uma mágica. Tem os princípios, entende? Na própria palavra de Deus está falando que tem princípios, tem coisas que Deus vai fazer para restaurar o povo, né? Então, curar, né? Eu não acredito que no texto de Jeremias ele está falando só de cura física, né? Porque a cura física ela não traz paz, né? E ela não traz verdade. Então, tem coisas que Deus precisa sim falar para a gente. Isso vai nos dar uma segurança, isso vai estabelecer um alicerce para ele construir depois em cima dessa identidade restaurada. Entende o que ele tem para fazer em nós? Tá? Então, eu acredito, aqui Jesus falando, que essas dores, essas enfermidades, né, essa paz, o castigo que nos traz a paz, mas ele não está falando só de coisas físicas, ele também está falando de coisas emocionais e a gente precisa estar atento sobre essas coisas. É importante, sim. Né? Então, estou falando de coisa prática, tá? Você pode ver, ter suas ideias, mas é só olhar para a sua vida na prática, se funciona, né? Se a gente tem vencido todos os cativeiros, se a gente não tem pecados que a gente arrasta por ano, se não tem dores que nós arrastamos por ano, se não tem tristezas, lembranças que a gente arrasta, né, mas que a gente arrasta por anos, coisas que não estão resolvidas, e isso tem consequência no nosso futuro. Tá. Remover o cativeiro, também a liberação é um assunto, outro assunto complicado, mas eu não vou entrar nesse assunto. A gente colocou liberação, nós vimos a necessidade de colocar liberação nas nossas escolas de discipulado, né, de formação de novos missionários. E teve muito resultado positivo. Né, assim, foi um divisor de águas mesmo na nossa escola. Né? A gente, desde quando a gente colocou liberação. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu queria, por exemplo, só falar de uma área da liberação, que é muito importante. Está em Mateus 6, 12 e 14. Fala assim, aqui é a oração do Pai Nosso. E perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós perdoamos, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Porque se perdoardes as pessoas suas ofensas, vosso Pai Celestial também vos perdoará. Faltou um pedaço. Se não perdoar os pecados, vosso Pai Celestial também não os perdoará. Tá? Então, o que é o perdão? O perdão é você deixar uma dívida. Né? Você perdoa uma dívida. Você abre mão de um direito de cobrar algo de uma pessoa. Né? O perdão ele é extremamente destrutivo, né? E ele é uma porta para Satanás nas nossas vidas. E também a falta de perdão ele danifica também a nossa saúde, né? Ele traz doenças para a gente, por exemplo. Existem tipos de câncer que são psicossomáticos, existem outras doenças também. Tem um livro que se chama Emoções que Matam. Né? Então, é um estudo científico que mostra como algumas emoções alteram o nosso sistema imunológico. Né? Elas prejudicam o nosso sistema imunológico, alguns tipos de anticorpos. Né? Tudo pode ser danificado ou prejudicado por nossas emoções. E a falta do perdão é uma das coisas que mais nos prendem ao passado. E o perdão é uma escolha. Né? Você vê bem aqui que Deus está dando uma ordem para a gente. Perdoa. Né? Na verdade, nós estamos pedindo perdão da mesma maneira que nós perdoamos. Né? Diz em outro texto, em outros textos é uma ordem, nesse não é. Ele diz assim:
nós estamos pedindo, perdoa-nos da mesma forma que nós perdoamos. E depois embaixo ele reforça, se vocês não perdoarem, né, vocês não vão ser perdoados. Então, dentro desse cativeiro, vamos colocar do remover o cativeiro, um dos mais fortes que a gente precisa aprender a fazer é perdoar. Entende? Abrir mão desse direito de pedir alguma coisa. Voltando. Então, perdão é extremamente necessário, né? O perdão adoece. Então, essa é um cativeiro que a gente tem que aprender a remover, né? A gente tem que aprender a perdoar, tá? Então, é muito importante. Edificarei como no princípio, né? Ou restabelecei os planos como no princípio. Algumas traduções dizem assim. Então, Efésios 2:10 diz assim, que nós somos resultado do agir dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, essas boas obras que Deus preparou, né? Não, existe essas, outra tradução diz, né, que Deus preparou de antemão. Então, essa tradução não é a melhor, mas tá bom. Então ele fala assim, essas boas obras Deus preparou para a gente antes, planos para a gente, né? A gente tem que saber que planos são esses, né? O que Deus estava pensando quando nossa mãe estava gravidinha da gente, o que Deus pensava quando a gente estava na barriguinha dela, né? E quais são esses planos? Nós temos que perguntar para Deus, porque é necessário, assim, executando esses planos é onde nós vamos vivenciar a melhor ou a maior plenitude que a gente pode experimentar na nossa vida, né? No centro da vontade de Deus, vamos colocar assim, ou fazendo a vontade de Deus. Não tem, né, outro lugar melhor para estar. Não tem coisa melhor do que a certeza que a gente está fazendo o que a gente tinha que fazer no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, ou com a pessoa certa quando você está casado, né? Essas certezas são muito boas e quando a gente acerta isso é garantia de plenitude, né? Então, eu preciso saber esses planos, porque nesses planos é onde Deus vai desenvolver ou vai extrair é, várias sementes que Ele plantou na gente, né? Então é como Ele vai nos construindo ou reconstruindo através do agir dele em nossas vidas, enquanto nós fazemos a vontade dele, ou enquanto nós executamos esses planos. É como que eu vou dando passos de acordo com o que Deus tem para mim. Isso vai me colocando em situações que eu não sei como resolver, e aí ele se manifesta trazendo dons, se manifesta trazendo palavras, se manifesta trazendo quem nós somos para fora. E essas sementes, essas coisas que estão plantadas em nós, ele começa a extrair para que o propósito seja cumprido. Entende? Então, afastado do propósito desses planos primeiros, dessas obras, boas obras, muito de nós também é perdido. Entende? Porque ele não vai poder extrair, porque é a necessidade que faz com que isso venha a existir, ou já existe, mas que isso seja extraído. Tem um texto que eu acho interessante também, que é assim, que em João 3 ele fala, né, em verdade te digo que aquele que não voltar a nascer não pode ver o reino de Deus. Esse momento, voltando. Então, esse texto diz isso. Então, essa palavra, voltar a nascer, a palavra no grego, se eu não me equivoco, é a palavra anoten, ou anotsen, alguma coisa assim. Já encontrei dos dois jeitos. Ela significa, pode ser
nascer pode ser de novo, né, como é maiormente traduzido, mas ela tem uma ideia um pouquinho diferente também. Ela pode ser traduzida como do princípio, do plano original ou desde a origem, né? Então, aquele que não nascer de sua origem não pode ver o reino de Deus, ou aquele que não nascer do propósito primeiro, do primeiro propósito, não pode ver o reino de Deus. Então, é, eu acredito que não é só de novo, entende? Como para nada, vamos colocar assim. Aqui, quando eu achei ele ocupa essa palavra, ela também significa de cima, aquele que não nascer de cima. Então, eu acredito que Jesus está dando uma dica, né? Que a gente tem que nascer para um novo propósito, vamos colocar assim, ou para o propósito original, que é o que a gente viu no texto de antes, para os planos, para as boas obras, os planos que Deus já tinha preparado para a gente desde antes. E um outro texto que eu também gosto muito, que tem a ver com a vontade dele, que diz assim: Por isso também, Colossenses 1, do 9 e 10. Por isso também, desde o dia que ouvimos, não paramos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar dignamente no Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então eu acredito também que esse texto ele nos dá como uma escadinha, vamos colocar assim, coisas que a gente precisa fazer para poder conhecer a Deus, né? Eu acredito, por experiência, que é impossível você conhecer a Deus sem fazer a vontade dele. Que sentido? Em que, como isso é na prática? A palavra conhecer, ela é a palavra gnosco, ela tem um significado, não é saber de, é conhecer através da experiência, né? Então, como você conhece Deus através da experiência e através do que Ele pode fazer por nós, em nós e através de nós. Então, é assim que a gente pode conhecer a Deus, né? Então ele fala assim, no texto ele fala que nós precisamos primeiro ser cheios do conhecimento da vontade dele. Então, primeiro a gente tem que entender e conhecer a vontade dele, né, os planos dele. Depois, né, a gente vai buscar isso com sabedoria e entendimento espiritual. Então, a gente tem que aprender a andar de modo digno do Senhor, que isso também eu não posso explicar agora, mas tem a ver com aprender a ser parte do corpo de Cristo, agradando-lhe em tudo, né, que a gente começa a viver para Ele, fazendo a vontade dele, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, para mim, dá a entender que sem as outras coisas, né, se eu não entendo a vontade dele, se eu não ando digno do Senhor, se eu não agrado em tudo, eu não frutifico, eu não posso conhecê-lo, né? Então, por isso a vontade dele é extremamente importante. Por exemplo, por que a gente tem que fazer a vontade dele para conhecê-lo? Né? Então, diz, para a gente conhecer Deus, a gente não pode ainda vê-lo, né? Se bem, Jesus pode aparecer para a gente, mas não é isso que todo mundo, não é todo mundo, né, que vê Jesus, que conversa com Jesus pessoalmente, né, e pode, né, ter esses bate-papo com ele. Então, o normal, né, é a gente conhecê-lo através da experiência, de experiências, né? Então, ele pode fazer um milagre na nossa frente, então a gente vai conhecer o poder dele. Ele pode mudar a gente, mudar nosso caráter, transformar coisas dentro da gente. A gente vai saber que sem nós sozinhos não, isso não poderia ser feito. Então, isso só aconteceu por uma manifestação dele. E a gente pode, e através do que Deus pode fazer através da gente, né? Então, se um milagre acontece através da gente, se a gente não se entrega uma profecia, uma palavra de sabedoria para alguém,
ou em situações extremas onde nosso ser, vamos colocar assim, é testado e a gente reage de uma forma em amor, em paciência, né, com domínio próprio, e em vez de explodir, de xingar todo mundo. Então a gente sabe já que Deus atuando através da gente, porque sem Ele a gente não ia fazer isso. Entendeu? Então a gente vai conhecendo Ele, né, a partir do que Ele faz, nossas experiências. E então vai chegar, nós começamos a escutar, a buscar a vontade dele, começamos a tentar fazer, e a gente vai chegar em situações onde a única coisa que nos salva é um milagre. A gente não depende mais das nossas forças. Por exemplo, quando eu fui fazer minha primeira escola, Deus queria me mostrar que Ele era um Deus provedor, que eu tinha que aprender a depender dele e não ser mais tão independente como eu era antes. Então, eu me lembro, eu tinha uma dívida e eu só tinha um contrabaixo para vender. E Deus me pediu para dar o contrabaixo para um amigo. Né? Foi desesperador, porque nesse momento, para mim, era a única coisa que eu tinha, minha única saída era essa. Né? A única coisa que eu podia ver. E Deus estava pedindo para entregar isso. Então, nesse momento, eu sabia que era um momento decisivo para mim, entende? Porque eu ia deixar de controlar as coisas e aí daí por diante só um milagre, né? Então eu fui, dei o baixo e fiquei desesperado, mas fui orar e depois, 1, 2 dias depois, eu creio, a igreja decidiu pagar toda a minha escola e eu não precisei fazer nada. Mas esse momento extremo, onde eu tive que abrir mão do controle, foi necessário. Então eu não tinha mais o que fazer. E o que Deus fez? Um milagre. Então aí eu comecei a conhecer a parte de Deus, que é a parte provedora. Então, parte do caráter de Deus provedor. Entende? Eu já não mais só escutava falar, agora eu sabia, eu tinha experimentado que Deus fazia milagres e que Ele era um Pai provedor. Entende? Então, se eu não tivesse me exposto a fazer a vontade dele, que era a escola de missões, isso não tinha acontecido. Então, é comum assim, para conhecer a Deus, dentro do que ele me pede para fazer, a gente tem que gerar uma demanda, vamos colocar assim. E aí eu vou, à medida que eu vou caminhando, eu vou conhecendo ele. Então, depois, né, não só provedor, um Deus paciente, né, e outras áreas, mas o caráter dele foi se revelando à medida que eu ia caminhando dentro da vontade dele para minha vida. Deu para entender? Então, isso é extremamente importante. Né? De conhecer a vontade dele. E isso faz tem um outro gatilho, vamos colocar assim, ativa outra parte em nós. Se eu sei onde eu quero chegar, então é mais fácil eu lutar e concentrar minhas forças diante desse negócio. Não só, eu quero chegar no céu. Todo mundo quer chegar, mas para chegar no céu eu preciso conhecer a Cristo, né? Porque a vida eterna é Cristo. Né? Então eu vou, ele me diz, faz isso e eu vou conhecendo ele à medida do que a partir do momento que eu vou fazendo o que ele pediu para eu fazer. Então, e aí ele vai revelando mais coisas desse plano dele para mim. Então, eu sei pelo que eu tenho que lutar. Entende? Eu sei como assim? Eu sei o que me espera. Entende? O que pode acontecer se eu conseguir chegar lá. Entendeu? É como assim, por exemplo, se você tem que nadar, atravessar um rio grande. Eu falo para você, ó, vai para lá do outro lado tem um pirulito. Entendeu? Ah, legal, vou nadar por causa de um pirulito nessa correnteza. Não vai, não vale a pena. Entendeu? Não vale a pena o esforço. Agora, se eu falo para você, ó, tem 50 quilos de ouro lá te esperando, né? Mas você tem que atravessar o rio. Você fala, opa, 50 quilos de ouro já vale a pena o sacrifício.
Então, quando Deus revela o propósito dele de futuro, nos dá também esse up, não dá essa, não sei, essa força a mais, mostrando que a gente tem por que lutar e tem um futuro, tem algo precioso lá na frente, né, para a gente conquistar. E a última coisa que ele faz é purificar de toda a maldade. Então, a santificação ela é indispensável, né? Não tem como dizer, você pode orar e o Espírito Santo não vai te dizer o contrário, tá? Então, em Hebreus 12, 14 fala assim: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Né? Eu acho que isso ser de santos porque eu sou santo. Isso aí tem vários textos, né, que mostram que a santidade não é uma opção, entende? Dá sim para para viver essa santificação, senão não ia estar aí na Bíblia, tá bom? É, então é muito importante a santificação. Então, parece que até que eu tenho 4 filhos às vezes. Então a santificação é uma coisa indispensável, né? Você pode ler 1 de João, a gente vai ler um pedacinho, mas fala que o que pratica o pecado é filho do diabo, né? Então é uma coisa muito, muito, muito importante, né? Não dá para explicar agora tudo, mas é possível. Então, 1 de João 3, de 1 a 3, fala assim, ó: vede quão grande amor o Pai tem nos dado, que fôssemos chamados filhos de Deus. Essa versão não é das melhores, né? Por isso o mundo não nos conhece, porque o mundo não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não está manifesto o que iremos ser, né, no céu. Porém, sabemos que, quando ele se manifestar, nós seremos como ele, no céu. É um futuro, outro futuro, não esse tempo agora. Porque nós o veremos assim como ele é. E todo que tem essa esperança nele, purifica-se a si mesmo agora, assim como ele é puro. Né? Então, isso tem a ver com os planos. Né? Quando eu entendo, quando eu tenho uma esperança, então eu purifico a mim mesmo. Se você prestar atenção no que Deus faz, Deus nunca deixa o povo dele sem esperança. Isso mostra como ele é amoroso e paciente com a gente. Então, eu posso falar para você várias vezes que eu fui confrontado de forma dura, né, com Deus, por Deus. Passei várias vergonhas, não foram poucas, foram várias, mas Deus nunca me deixou sem esperança, né? Ele sempre me corrigia e entregava uma esperança para mim, né? E isso era é, todas as vezes foi assim, né? Porque ele sabe a importância que a esperança tem para a gente, né? Porque ela que é como o combustível para a gente poder lutar. É um dos combustíveis, né? Não é só ela, mas é um dos combustíveis que Deus nos dá para a gente poder lutar. Então, sem essas coisas, isso eu estou falando para vocês, né, na prática, porque eu e Priscila a gente cuida de pessoas, a gente tenta ajudá-las a encontrarem seu destino em Deus. Sem essas coisas acontecendo de forma simultânea, como a Priscila gosta de falar, orgânica na nossa vida, é impossível uma pessoa avançar em sua liberdade, vamos colocar assim, em seus cativeiros. Porque eu gosto também desse resumão. Todas essas fases eu vejo elas muito presentes em minha vida. Entende? Talvez não vá, eu acredito que é assim para todos, mas talvez não é como é comigo, porque nós somos diferentes. Mas essas coisas eu consigo ver na minha vida
e eu consigo ver na vida das pessoas que chegam aqui para a gente discipular, né, nas nossas escolas de treinamento e discipulado. Então, Deus mesmo faz isso com eles. É incrível as coisas que Deus vai falando, né? Sempre dentro dessas áreas. E sempre dentro desses 4 pontos. Então, não dá para ignorar. Eu me abri para eles porque eu reconheci que de outras formas não funcionavam, né? Isso é uma forma prática que a gente pode pensar. Olha a nossa vida, olha as nossas dores, nossas lembranças, olhar para as coisas do nosso passado, né? E ver o quanto isso interfere agora no nosso presente e como isso pode marcar o nosso futuro. Fala oi. Oi. Fala oi. Oi. Fala oi. Quem é o do lado? Oi. A Gigi já desceu. Então é isso. Eu espero que isso te ajude com alguma coisa, em alguma coisa. Mas, como eu falei, é o que a gente tem experimentado na prática, que essas ferramentas funcionando, vai ficar esse negócio piscando na frente. Essas ferramentas. Essas ferramentas funcionando ajudam a gente a vencer as nossas prisões do passado. Isso, um abraço.